Boa noite, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para participarmos de mais uma palestra promovida pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, sob a assistência de nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma noite agradável, com disposição para a reflexão e para o aprendizado através da exposição de nossa amiga Maria Menezes, trabalhadora do Centro Espírita Amor e Luz. O tema que a Maria vai apresentar, qual o tema? Deixa eu ver aqui. Porque é necessário... sim, porque é necessário que sejamos misericordiosos. Está no capítulo 10 do Evangelho. Então, a mensagem de harmonização, nós vamos começar agora lendo a mensagem de harmonização. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de algum deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Agora melhorou. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, antes as indagações do doutor da lei à frente do povo. A lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhes pensamento de bondade que o sustentasse no exercício da profissão. Compadecia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se fizessem perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se não esmorecessem as energias da tarefa do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz, o reino do amor. Então, vamos fazer agora a nossa prece. E vamos dizer: Senhor Jesus, aqui reunidos, agradecemos por essa oportunidade que Tu nos dás. E te pedimos, Senhor Jesus, que Tu nos abençoe nossos lares, abençoe esta casa, que nos abriga para o entendimento das Tuas leis. Obrigada, Senhor Jesus, e assim seja. Então, agora, Maria, nós vamos ouvir você. Queremos ouvir você, Maria. Muito obrigada a vocês, essa casa, por mais um convite. E o que nós vamos conversar hoje está dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Mas eu optei por fazer uma conversa diferente, não uma sequência dos itens do capítulo, mas uma conversa diferente. Primeiro eu estou trazendo aqui uma curiosidade. Ao pregar as bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5º, do 5º capítulo, segundo Mateus, Jesus se encontrava no monte. Daí porque a expressão muito bem conhecida por nós de Sermão do Monte.
Porém, se a gente vai lá em Lucas, no 6º capítulo de Lucas, ele não diz que Jesus estava no monte, ele diz que Jesus estava numa planície. Então, aqui e ali, mais raramente, quase não é conhecido por nós, mas existe a expressão de sermão da planície. Então, quando a gente vê essa expressão, estou trazendo essa curiosidade, porque como o Sermão do Monte é uma expressão muito conhecida, de repente a gente vê, ou lê, ou ouve de algum palestrante Sermão da Planície e pode pensar assim, será que é outro sermão? Mas não, é o mesmo sermão, é uma questão de contextualização de evangelista. Mas se nós prestarmos atenção no que se fundamentam as bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças, elas seguem o mesmo padrão. Depois vocês peguem o Evangelho, lá em Mateus, que tem a sequência das bem-aventuranças. E vocês vão ver que todas elas seguem o mesmíssimo padrão. Ou seja, faz uma associação direta entre uma ação e o resultado dessa ação. Essa bem-aventurança, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos. Mas esse é o título do Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Bíblia esse título é mais completo. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Outros têm receberão, outros têm... Mas primeiro a ação, depois a consequência dessa ação. E esse é o método seguido por todas as bem-aventuranças. E quando Jesus disse essas bem-aventuranças, na realidade, de forma tão direta e tão simples, para que a gente entendesse, faça isso e obterá aquilo, faça isso e alcançará aquilo, de uma forma bem simples é isso, na realidade ele estava querendo nos mostrar, nos ensinar um caminho mais direto, estava querendo nos revelar uma maneira mais concisa de alcançarmos aquilo que nós tanto desejamos, que é a felicidade. Que a gente até hoje canta a felicidade e desejamos alcançar. A misericórdia. Mas o que é exatamente a misericórdia? Bom, se a gente vai lá no item 4 desse capítulo, Kardec diz que a misericórdia é considerada um complemento da bandura, mas a misericórdia ela é considerada uma virtude em muitas e muitas tradições morais e religiosas, inclusive na doutrina cristã, em todas as doutrinas cristãs. E ela é caracterizada pela compaixão, essencialmente pela compaixão e pelo perdão. É impressionante porque no capítulo que trata de misericórdia, ele trata tantas vezes de perdão, porque ela é caracterizada essencialmente pela compaixão e pelo perdão. Sempre a misericórdia tem o propósito de ajudar alguém de alguma maneira, compreender, amparar, de auxiliar alguém. É uma disposição do coração que nos faz sentir compaixão dos sofrimentos e misérias dos outros e manifesta-se no nosso cotidiano, no nosso modo atento de perceber as necessidades alheias. Aquela pessoa que não está atenta para isso, às vezes ela nem é uma pessoa ruim, mas ela não consegue exercitar misericórdia porque eu preciso estar atento e me sensibilizar com a necessidade alheia, com a dor alheia, com o sofrimento alheio, para que a minha misericórdia seja estimulada, para que eu me torne, para que eu exerça alguma misericórdia para com aquela criatura, meu irmão ou minha irmã. Então, às vezes, essa não atenção nos distancia dessa virtude tão bonita. Como eu disse para vocês no item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele
traz a misericórdia como sendo um complemento da brandura. E a gente para e pensa assim, mas por que é que eu preciso ser misericordioso? Será que eu realmente preciso ser misericordioso? A grande pergunta é essa. Eu realmente preciso ser misericordiosa? Eu realmente preciso ser misericordiosa? Por que é que eu tenho essa necessidade? Então, toda a nossa conversa ela vai ser no sentido de tentarmos responder essa pergunta. Fiquem atentos, porque se por acaso alguém não conseguir responder essa pergunta, de acordo com o que nós falaremos aqui, a gente pode conversar sobre isso depois da palestra, aqui mesmo no computador. Bom, mas a misericórdia sendo um complemento da brandura, é importante que nós, antes que prossigamos em falar da misericórdia, vamos ver então o que é a brandura, já que a misericórdia é um complemento da brandura que é descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo anterior, que é no capítulo 9. E Kardec, ele faz uma afirmação que deixa a gente assim curiosa. Ele diz assim, que aqueles que não são misericordiosos não podem ser brandos e pacíficos. Interessante isso. Misericórdia é um complemento da brandura. Se eu não for misericordiosa, não adianta eu querer pensar que sou branda, que sou pacífica, que eu não sou. Tem que ficar atento. Quando pensamos em brandura, o que nos vem na cabeça quando a gente pensa em brandura? Nós associamos ao modo como tratamos os outros. Assim, nós podemos entender a brandura como algo que caminha lado a lado com a afabilidade. Tem até um item no Evangelho, brandura e afabilidade. Porque é impossível pensar em alguém que viva a brandura que não seja afável. Então, a brandura ela está sempre lado a lado com a afabilidade. Mas, por outro lado, em sentido completamente oposto ao da violência. Portanto, a brandura se manifesta como uma suavidade nas palavras. Ela se manifesta como uma delicadeza, uma suavidade, uma leveza nas atitudes. E aqui há uma observação muito interessante que nós devemos parar e refletir. Porque toda vez que a gente fala em suavidade das palavras, levezas na atitude, parece sim que é uma pessoa água com açúcar, como a gente costuma dizer. E não tem nada a ver disso. Porque a brandura, ela não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. Ela é serena, mas ela não dispensa a firmeza. Sabe aquela pessoa que, falando baixo, dá muitas ordens? A brandura tem mais ou menos essa característica. A brandura reflete o adiantamento moral do espírito. Ela está profundamente ligada à mansuetude, à humildade, ao domínio de si mesmo e à ausência do orgulho e do egoísmo. Essa virtude ela é tratada com destaque no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos, dado esse passeio para a gente entender um pouco sobre a brandura, já que misericórdia é um complemento da brandura, vamos ver agora como entender a misericórdia. Então, a misericórdia, nós podemos entender como uma expressão sublime do amor, que se manifesta na compreensão, no perdão, na indulgência e na compaixão para com os erros e sofrimentos alheios. Nós sabemos, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é infinita, compassiva e paciente para com as faltas humanas. Sabemos também que a misericórdia é uma das virtudes que nos aproxima muito de Deus. Interessante isso. Por que será que Jesus nos aconselhou que fôssemos misericordiosos? Quem de nós já parou para pensar
que, ao nos recomendar que sejamos misericordiosos, Jesus, na realidade, estava estabelecendo um modelo divino de conduta para que nós sigamos, já que a misericórdia nos aproxima muito de Deus. A misericórdia, ela nos une aos nossos irmãos mais necessitados. Ela nos faz representar esse amor e essa caridade junto aos necessitados. Então, ela nos aproxima muito de Deus. E será que a gente já parou para pensar que, ao nos recomendar que fôssemos ou que sejamos misericordiosos, Jesus, na realidade, estava nos ensinando um modelo divino de conduta. Isso é o que eu encontrei na internet sobre o que estava nos ensinando. Dê uma olhada. Gente, desculpa, é a Siri do meu celular que estava perto. E ouviu minha voz e me respondeu. Mas vamos lá. O convite de Jesus, por meio dessa bem-aventurança, é para nós, seres humanos, nos esforçarmos para desenvolvermos misericórdia no nosso cotidiano. E como é que eu desenvolvo misericórdia no meu cotidiano? O meu cotidiano é tão difícil. Eu tenho que matar não sei quantos leões para que eu possa vencer o meu dia, conquistar. Como é que eu posso desenvolver misericórdia? Esse exercício, essa tarefa, eu preciso colocar em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, mesmo considerando a inegável limitação que ainda possuímos, mas buscando sempre refletir no mundo, por meio das nossas interações e ações, um pouco do amor de Deus, já que Jesus nos recomendou tanto que fôssemos misericordiosos. Como ficou entendido, meus irmãos, há pouco, não existe misericórdia sem perdão. E o perdão é a chave para a nossa libertação espiritual. Nas palavras de Kardec, no item 4 ainda deste capítulo, ele diz: Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um de nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 os nossos irmãos. E dando continuidade a essa importante recomendação, no item seguinte, que é o item 5, nós encontramos lá um texto de Mateus que diz: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho. E Kardec, ele nos explica que na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Às vezes, nós até esmurecemos diante de algumas lutas, porque parece que as aquisições que nós estamos buscando, que nós estamos querendo conquistar, elas não têm reflexo no nosso mundo material. Mas Kardec diz que não. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente o efeito moral, há também um efeito material, e vamos ver como é que a gente entende essa colocação de Kardec. Os efeitos do perdão, eles se manifestam no corpo físico, na saúde, na libertação dos vínculos obsessivos e no ambiente ao redor. São apenas 4 destaques que Kardec fez. É claro que os efeitos do perdão têm inúmeras outras implicações, mas Kardec fez esses 4 destaques. E nós vamos dar uma olhadinha em cada um desses destaques para podermos entender melhor. O primeiro é a ação do perdão na nossa energia mental e emocional. O ressentimento, o ódio, a mágoa e todos os sentimentos negativos,
Eles geram cargas mentais pesadas e tóxicas que afetam o nosso perispírito e o nosso corpo físico, muitas vezes até se materializando através de uma doença, de uma moléstia qualquer no corpo físico. O perdão, ele alivia essas cargas e promove, nos ajuda a promover o equilíbrio. Portanto, podemos entender com clareza que o perdão promove uma transformação da energia mental e emocional e nos permite seguir com mais leveza. O segundo ponto é a repercussão do perdão na nossa saúde. Como é que eu posso entender que o perdão interfere na minha saúde? Emoções negativas persistentes, elas podem gerar ou agravar doenças como gastrite, hipertensão, enxaquecas, insônia, entre outras tantas. Quando lemos no capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, que tem por título Saúde, nós compreendemos, nas explicações de Emmanuel, que toda emoção desequilibrada provoca desajuste no organismo. Não tem como. Toda emoção desequilibrada, ela se reflete em algum tipo de desequilíbrio, de desajuste no organismo físico. Ao perdoar, de imediato, nosso organismo se beneficia, visto que há a liberação da tensão emocional constante, o que favorece o equilíbrio fisiológico que a gente chama de homeostase, a normalidade do organismo. O terceiro ponto é a liberação dos vínculos obsessivos. O ressentimento contínuo, nós sabemos disso muito bem, pode manter o espírito ligado magneticamente ao ofensor, favorecendo o processo de obsessão espiritual. Lá na questão 388 do Livro dos Espíritos, é a 388, Kardec explica que essa força, essa ligação, ele está falando de simpatias e antipatias, lá naquela questão, que no fundo tem a ver com isso aqui. Que o magnetismo é uma força grandiosa que está presente nessas afinidades, nessa ligação, tanto entre seres encarnados, como entre seres desencarnados, como entre encarnados e desencarnados e vice-versa. Então, é muito interessante a gente observar isso. Vale até a pena ler essa questão. O perdão, meus irmãos, ele vence esses laços, libertando a mente da influência obsessiva. E se a gente pegar o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, mais especificamente no item 252, Kardec observa que certos males físicos têm origem em influências espirituais ligadas à moral e aos sentimentos nossos. E o quarto ponto destacado por Kardec foi a melhoria nas relações e no ambiente. Ele destacou esses 4 pontos que, quando nós perdoamos, as coisas mudam muito para melhor. Então, o quarto ponto foi a melhoria nas relações e no ambiente. O perdão, ele modifica o campo vibratório da pessoa, influenciando positivamente os relacionamentos e o ambiente. Isso pode resultar em mudanças reais e materiais, como reconciliações, cooperação, oportunidades, outras, e harmonia familiar. Meus irmãos, perdoar melhora o estado vibratório do espírito e se reflete em todas as áreas e dimensões da vida. Ao perdoar, libertamo-nos da mágoa e criamos méritos perante Deus. Vejamos, como seres imortais que somos,
A nossa estada na vida física é apenas uma experiência temporária, que se repete segundo as nossas necessidades e a permissão que temos para reencarnar. Porém, precisamos ter muita atenção com o que aqui promovemos, com o que aqui realizamos, com o que aqui dizemos, com o que aqui fazemos. Até porque, se os fatos em si passam, e eles passam, e muitas vezes eles são até esquecidos, as consequências dos fatos, as consequências do que nós fazemos, essas sim, elas ultrapassam gerações e dimensões, não apenas gerações na vida física, mas dimensões. E é por isso que os ódios, assim também como as simpatias, o carinho, ele perpassa além dessa, ele vai além dessa vida, é transmaterial, vamos dizer assim, que vai além da nossa estada na matéria e nos acompanha onde estivermos, em outros planos espirituais. E Kardec faz uma colocação muito interessante, porque ele usa um jargão popular. Existe um jargão popular que diz que morto animal, morto veneno. E Kardec diz, está lá no Evangelho, ele faz esse destaque, que em se tratando do ser humano, do homem, esse jargão morto animal, morto veneno, não tem nenhum valor. Exatamente por causa dessa continuidade, por causa dessa, como eu falei, as consequências perpassam gerações e dimensões. Então, nós desencarnamos levando os nossos amores, as nossas simpatias, os nossos sentimentos de amor, de simpatia, mas também os nossos sentimentos de raiva, de ódio, de vingança. Então, esse ditado não significa absolutamente nada quando se trata da criatura humana. Quando nós entendemos essa explicação de Kardec, compreendemos porque no capítulo que trata de bem-aventurados os misericordiosos, Kardec fala tanto de perdão. É impossível ser misericordioso sem aprender a perdoar, sem exercitar o perdão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós encontramos: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Aquele exemplo, aquele roteiro de conduta divina que Jesus deixou para nós. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Essa afirmativa de Lucas, ela merece uma atenção vigilante de nossa parte. Essa expressão atenção vigilante, eu quero fazer aqui um destaque, porque eu acho que ela cabe melhor na vida da gente. Às vezes, quando a gente tem um cuidado muito grande para ser vigilante, essa vigilância costuma ser punitiva, costuma nos cobrar muito, e aí isso causa um certo mal-estar em alguns momentos. E é por isso que eu chamo de atenção vigilante. O que é uma atenção vigilante? É na hora que você vê que relaxou, que fez o que não devia, simplesmente volta e recomeça, e faz tudo de novo, e faz diferente, e faz correto, sem culpa, sem dor, porque não precisa, o que precisa é acertar, não é se martirizar, é acertar. É isso que eu chamo de atenção vigilante. Com muita frequência, meus irmãos, nos sentimos impulsionados a realizar ações que nós chamamos de caridade. E nós fazemos muita beneficência que damos nome de caridade. Tiramos muitas coisas do armário, muitas vezes até doamos parte do nosso salário, doamos o nosso tempo,
Mas vejamos o que diz Kardec sobre caridade. Kardec orienta que a misericórdia é o primeiro passo para a caridade verdadeira. E aí a gente está construindo esse mosaico. Olha, a misericórdia é um complemento da brandura. Sem misericórdia, eu não consigo ser brando e pacífico. Por outro lado, para que eu possa ser misericordiosa, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso ter o perdão como meta de realização. Então, se eu não perdoar, eu não consigo ser misericordiosa. Se eu não consigo ser misericordiosa, o que eu faço, portanto, não é exatamente caridade, é beneficência. É maravilhoso, é muito bom, tem sua valia, mas não é caridade. Porque a misericórdia é o primeiro passo para a caridade verdadeira. Está lá escrito no capítulo dito por Kardec. A caridade, em seu sentido mais amplo, ela inclui misericórdia, saber perdoar, evitar julgamentos severos, estender a mão ao que sofre, visitar o enfermo, consolar o aflito, compreender que o agressor é alguém em desequilíbrio. Porque tudo isso, porque caridade é dar de si, e essa atitude exige misericórdia. No livro Fonte Viva, meus irmãos, nós encontramos a misericórdia é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus. Como podemos observar, a misericórdia é vista como um reflexo do amor de Deus, que se manifesta na compaixão e no perdão, unindo-nos ao Criador. Lembram que lá no início eu disse que a misericórdia, ela essencialmente, ela é norteada pela compaixão e pelo perdão? Meus irmãos, a lei de Deus é a lei natural, uma lei perfeita, única, é a lei natural. E aí essa lei, a ciência, ela vai desdobrando essas leis. Aí nós temos as leis físicas, as leis químicas, as leis... A gente vai desdobrando essa lei. Desdobrando essa lei para facilitar a nossa compreensão. Mas essa lei natural, ela abrange tanto as leis físicas como as leis morais. Leis físicas aqui no sentido não da física como ciência, mas de coisas materiais. Ela abrange as leis físicas e as leis morais. As leis físicas regem o funcionamento do universo e o funcionamento de tudo que é material, enquanto que as leis morais regem a conduta e a evolução, o progresso moral dos seres inteligentes. Quais são os seres inteligentes da Terra? Nós, seres humanos. E aí a gente, quando fala em misericórdia, a cabeça acende logo uma luzinha. Se eu estou falando de misericórdia, a misericórdia está sempre de mãos dadas com a justiça. E só para montar esse equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 875, Kardec pergunta: como se pode definir justiça? E os Espíritos respondem que a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Se não há respeito, não há justiça e nem misericórdia. A misericórdia entra nesse contexto como recurso divino que suaviza a justiça com o perdão, a tolerância e a esperança de regeneração. Sabe aquele momento em que o espírito, a alma encarnada ou o espírito na erraticidade,
compreende a gravidade das suas falhas e aguarda e suplica e pede por uma oportunidade de regeneração para se regenerar numa nova encarnação? Pois é, Deus, sendo justo e bom, permite que o espírito erre e aprenda com seus erros, sem castigo eterno, o que representa a misericórdia divina em ação. Guardemos esse texto, essa frase. A oportunidade de reparar os nossos erros representa a misericórdia divina em ação. E por falar em misericórdia divina, lembremos aqui que a reencarnação é um instrumento de misericórdia divina por meio do qual o espírito tem oportunidades contínuas de reparar faltas, desenvolver virtudes e progredir moralmente. E recebendo a misericórdia da reencarnação, tem a oportunidade e a obrigatoriedade de exercitar misericórdia na sua prática cotidiana. Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que a reencarnação é o mecanismo de justiça e misericórdia que Deus concede às suas criaturas. E há uma observação interessante a ser feita. Lembra lá no começo que eu falei que as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, elas seguem um padrão, uma ação e o resultado dessa ação. Mas aquelas bem-aventuranças, na realidade, elas vêm nos mostrar um caminho para alcançar a felicidade que nós tanto desejamos. Se nós entendermos, exercitarmos, progredirmos espiritualmente a ponto de nos tornarmos exemplos de vida de todas as bem-aventuranças, nós seremos felizes. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque a felicidade, para todos nós, acreditemos ou não, estejamos despertos ou não, mas nós não seremos jamais felizes pelo que os outros nos fazem ou pelo que nós possuímos. Isso não representa felicidade. Isso não é suficiente para preencher a nossa alma e nos fazer felizes. Isso é bom, isso é legal, mas é muito passageiro. A felicidade, ela não chega até nós através dessa natureza de eventos, de nós sermos agradados, de nós sermos queridos, de a nossa vontade ser realizada. Isso tudo é muito bom, mas se esgota muito rápido. Na realidade, nós seremos felizes quando nós colocarmos a cabeça no travesseiro, independentemente da condição de instrução, da condição social, da condição financeira, e sentirmos que naquele dia, que durante a nossa vida, nós temos sido pessoas corretas, justas, nós temos espalhado entre os nossos irmãos o exemplo deixado pelo Cristo. É isso que nos deixa felizes. Não é o que os outros nos fazem ou o que nós recebemos, mas aquilo que nós fazemos no íntimo, no mais profundo, no mais íntimo de nós, é isso que nos deixa felizes ou infelizes. Mas é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. A nossa felicidade, ela é diretamente ligada, ela é
diretamente dependente de nós sermos justos e misericordiosos. Fechando essa explicação, a nossa felicidade, ela está diretamente ligada, ela é dependente da nossa postura, da nossa vivência como pessoa justa e misericordiosa. E não tem nada a ver se nós somos injustiçados ou não, se nós passamos necessidades ou não. Tem a ver com se nós temos ou não a consciência tranquila. Isso sim. E quando somos justos e misericordiosos, a nossa consciência é sempre muito tranquila, independentemente de quaisquer circunstâncias. Queridos irmãos, a necessidade de sermos misericordiosos, ela não nos aponta apenas para um lado transcendente, para uma vida fora da carne, para ações que têm a ver apenas com o espírito. Não, essa necessidade ela é também uma necessidade humana. Lembra quando Kardec disse que nós, o reflexo da nossa vida, a misericórdia, ela se reflete também, assim como o bem, na nossa vida física, e destacou fez aqueles 4 destaques. Pois é, a misericórdia não é apenas divina, ela é também humana. E aqui nós vamos ver como, na realidade, isso é muito verdadeiro. Quem de nós não precisa de um ombro amigo? Todos necessitamos ser compreendidos, perdoados, amparados, ouvidos. E por isso, e é justamente baseando-nos nas nossas próprias necessidades ou nas nossas próprias prováveis necessidades, é que nós devemos fazer tudo isso para com os nossos irmãos. A necessidade de misericórdia, segundo a doutrina espírita, é uma exigência moral, um caminho de redenção espiritual e um reflexo do amor divino. É por isso que nós podemos entender que, ao nos aconselharmos para que sejamos misericordiosos, Jesus estava trazendo para nós um modelo de conduta divina, porque ela é um caminho de redenção pessoal e um reflexo do amor divino. Exercer a misericórdia é evoluir, é progredir em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida. Receber misericórdia é uma graça do Criador. E nesse ciclo de dar e receber, a nossa alma ela encontra a luz da regeneração. Nós damos e recebemos e nos iluminamos dessa maneira. Encaminhando-nos nesse momento já para, olhando aqui a hora, o encerramento da nossa fala, refletindo sobre a real necessidade que temos de ser misericordiosos. Nós recorremos ao livro Pão Nosso, no capítulo 137, e lá diz assim: a misericórdia é a luz do amor que se detém para ajudar, onde a ignorância, a miséria e a dor aparecem. Como nós podemos ver, aparentemente, pelo menos pelos padrões da vida física, a misericórdia não é uma virtude de elite, é uma virtude justamente que precisa ser exercitada para com os esquecidos do mundo. Então, a misericórdia está lá. Emmanuel diz no Pão Nosso, na lição 137. A misericórdia
é a luz do amor que se detém para ajudar, onde a ignorância, a miséria e a dor aparecem. Ao cultivarmos a misericórdia, naturalmente nos libertamos do orgulho e expandimos cada vez mais a nossa capacidade de perdoar. A nossa misericórdia, meus irmãos, será tão maior e mais profunda quanto maior e mais competente for a nossa capacidade de perdoar. Vamos pensar sobre isso. O perdão naturalmente já nos ajuda a ter mais compaixão. Então, à medida que nós formos capazes de perdoar, a nossa misericórdia se expandirá. Meus irmãos, a misericórdia é o amor em ação no coração dos que aprenderam a servir. Porque a misericórdia é exatamente aquela atitude que se detém para ajudar, onde a ignorância, a miséria e a dor aparecem. Então, ela é um amor em ação no coração dos que aprenderam a servir. Exercitar a misericórdia é semear a paz interior e o progresso espiritual, porque a misericórdia é uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. E para sermos misericordiosos, é necessário que aprendamos primeiro a perdoar. Conquistando a misericórdia, nos tornaremos mais brandos e pacíficos. Conquistando a misericórdia. Para conquistarmos a misericórdia, precisamos aprender a perdoar. E conquistando a misericórdia, nós realmente podemos dizer que sabemos fazer caridade. Será que nós encontramos a resposta do porquê necessitamos ser misericordiosos? Muito obrigada, meus irmãos. Maria, muito lindo o que você falou. Sua fala vai fazer nós refletirmos muito. Maria, eu esqueci de me apresentar para você. Eu sou Zilda Picância. Eu esqueci de me apresentar logo que eu iniciei. Então, Maria, como eu estou falando, a sua fala foi assim, é muito boa para todos nós, porque nós precisamos realmente aprender a perdoar, que é tão difícil, né, o perdão. Nós precisamos ter a humildade para poder chegar nesse ponto. Então, agora, eu quero saber se tem alguém que quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, alguém dos ouvintes, ou mesmo quem está assistindo, está ausente, está assistindo online. Por exemplo, Teresa, Charlton. Não, somente agradecer. Então, agora Maria, como sempre, é muito. Charlton. Só agradecer a explanação da Maria, como sempre, muito embasada e tranquila. Então, é pegar o que ouvimos e procurar exemplificar. Somente. Obrigado. Então, eu quero chamar agora a Iracilda para fazer a nossa prece final, nosso encerramento. Boa noite, Maria. Boa noite. Amigo Jesus, obrigada. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos. A Maria, na sua casa, nós aqui no centro, e através da tecnologia nós estamos nos vendo.
por esse grande momento de estarmos ampliando o nosso estudo sobre a luz do Evangelho. Pedindo a Jesus as vossas bênçãos e que muita irradiação e muita luz para todos nós. E que assim seja. Boa noite. Gente, eu estou feliz de ter visto vocês todos. Que bom encontrar vocês, ver vocês, muito bom. Meu amigo Charlton, que raramente